Hoje eu estou trazendo uma convidada especial aqui comigo, Angélica Palermo. Angélica, seja muito bem-vinda, viu? É uma querida, uma amiga que eu já faço aí, amiga de jornada de muito tempo, e hoje ela vai falar para a gente um pouquinho desses mistérios da psicanálise, para que a gente possa compreender e principalmente, seja para que nós possamos nos ajudar ou para uma pessoa que você já conhece e o tema possa ajudar, você depois compartilha esse saber também com essa pessoa. Angélica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes aí que estão antenados nessa programação maravilhosa que é aqui do Paulo Bene, É né? legal. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Legal. Vamos começar então primeiro, desmistifica pra gente, assim, rapidamente, para que a gente possa entender o que é a psicanálise ou como é que ela se diferencia das outras abordagens, como por exemplo psicoterapia, psicólogo ou coisas que são Sim. do mesmo campo do saber. A psicanálise, ela é a cura pela fala. E quando o sujeito ele fala, ele vai se regulando, ele vai ali através das ferramentas da psicanálise, entrando em contato com o seu inconsciente. E como que é isso, né? A vida do adulto, ele é uma repetição de comportamento ali da infância e da adolescência. Porque não tem como olhar para suas questões lá do inconsciente e não visitar novamente esse lugar, que é ali da infância. Porque é lá que acontece todas as questões que estão ali recalcadas, guardadas. Muitas das vezes, o adulto, ele, lógico, ele lembra, mas realmente aquilo que não é lembrado, que está lá no inconsciente, é aquilo que os gatilhos vão disparar. Porque aquilo que é lembrado, a pessoa sempre vai usar um mecanismo para se defender e fala: ah, isso já passou muito tempo, deixa para lá, não quero falar sobre isso. Ele segue a vida. Mas e quando realmente a pessoa ela percebe que aconteceu algo, mas ela ainda não lembra? Porque algo ali foi tanto traumático que ela lembra superficialmente e ela lembra, assim, flashes de lembranças, que o que são esses flashes de lembranças na vida do adulto? Ele vai disparar alguns gatilhos e vai trazer sintomas, diversos sintomas, né? Que cada pessoa ali é o seu, vai ter algum tipo de sentimento e sintomas, cada um específico. E como que é esse trabalho? Nós fazemos assim, escuta ativa. Então, quando a pessoa está ali falando, o psicanalista fica com uma atenção e através desta atenção nós vamos fazendo uma escuta ativa e uma investigação realmente de onde é que vem. Mas é um processo, não é tudo muito rápido. Por quê? Primeiro, fortalecer esse emocional, né? Dar um suporte nesse emocional para que quando realmente entrar nessas questões, a pessoa não venha a ter tantos sintomas como ela está tendo. Agora, por exemplo, quando você foi descrevendo isso para a gente, né, quem está nos acompanhando, você trouxe três elementos. Primeiro, que o ser humano tem um padrão de repetir, né, certos comportamentos. Isso mesmo. O segundo ponto, você falou que essa repetição de padrões de comportamentos estão ligados muitas vezes à nossa infância, ao Isso. nosso passado, e que de repente isso está sendo colocado hoje. Portanto, talvez, se eu entendi bem, se eu compreendi bem, muitas vezes o problema que a pessoa está passando agora, que a pessoa está aí pensando, poxa, eu estou passando um problema, eu estou tendo uma tensão na vida pessoal, Isso. profissional. Então quer dizer que não é o momento atual que está provocando isso tem então uma base lá no Exatamente. passado? Não é o momento atual. A pessoa, ela pode sentir, ela assim, parece que a minha vida tem enroscada, ela não vai para frente, Isso, né? isso. Ela fala assim, parece que eu fico igual aquele ratinho na roda que só fico ali, não saiu daquilo. E eu sempre costumo, eu tenho uma frase que eu falo assim, para você olhar para a ilha, você precisa sair da ilha. Você precisa se Perfeito, afastar e começar a enxergar. perfeito. Porque você fica lá, o que acontece? Você adoece mais ainda.
a vida ela não desenrola. Porque o que acontece? Muitas vezes, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando, elas acham que a vida estava tudo bem e, de repente, um evento atual é que provocou aquela tensão, provocou aquele desgaste ou aquele trauma. Agora, se isso tem um campo de ligação com a nossa infância, com o nosso passado, Exatamente. como é que a psicanálise vai fazer esse resgate, que a pessoa possa entender que a coisa está lá no passado nesse sentido? Eu posso dar um exemplo bem simples e rápido. Um exemplo, mas esse exemplo aqui, ele é um exemplo real, verdadeiro, de um paciente que eu atendo, que é assim, pai e mãe lá brigando, certo, né? E a criança, ela vivencia tudo aquilo. Perfeito. Pai e mãe naquela assistindo tá tudo. assistindo tudo, tem casal que não se preserva de fazer tudo na frente dos filhos. Essa briga, né? E aí a criança, o que ela acha? Que é por culpa dela. Ela acha que nossa, ela fantasiou que a culpa é dela. E o que o pai faz? O pai vai embora. E a criança começa a tomar as dores. Ela quer salvar esse relacionamento. Sim. Então, ele entra ali como se ele fosse o pai. Perfeito. Né? Assume um papel que não é dela. Mas não consciente, é lá no inconsciente, né? Aí, o que a mãe faz? Põe para dormir junto. Aí, a mãe começa naquela carência... dá mais atenção, lógico, para aquele filho, fica ali, e o filho é como assim, ele está assumindo o papel do pai. Perfeito. Mas ele não percebe, menos a mãe também, e assim, é tudo muito no inconsciente. Como é que essa pessoa, quando for adulto, vai ter um relacionamento saudável? Ela vai relembrar de alguma maneira aqueles padrões? Ou lembra ou não lembra, mas assim, fica preso naquela situação. E aí o seu relacionamento ou não consegue arrumar relacionamento nenhum, ou sempre um relacionamento doentio. De alguma maneira, Angélica, para quem está nos acompanhando compreender até melhor, no método consciente ou no tempo consciente, a gente tem esse tempo cronológico. Sim. O inconsciente não trabalha com esse tipo de sistema? Não, o inconsciente não. Por quê? E assim, tanto é que tem adulto fazendo muitas birras, né? Tem adulto fazendo papel de criança. Papel de criança, faz birra, faz showzinho. Assim, nossa, parece que você não cresce. Justamente essa, vamos dizer, essa desconexão com o tempo atual, porque ele está nesse tempo cronológico atual, relembrando ou, de alguma maneira, manifestando novamente esses padrões errados, não sei se essa é a melhor palavra, porque, assim, ou distorcidos. Distorcidos, porque assim, na psicanálise a gente não trabalha com julgamentos, Perfeito. nem certo e errado. Certo. Né? Então, são sempre as escolhas que fazem ter as consequências. Claro. Então, por isso que vive esse padrão de... lá do inconsciente, sempre associando com essa vida da infância. Certo. Então, são quantas e quantas questões que ali a pessoa ela carrega na sua vida adulta e ela sempre, algo ali, está repetindo esse comportamento, né? De muitas situações vividas que não foram saudáveis e segue a vida. Não trabalhou, não ressignificou. Né? Angélica, de alguma maneira, a psicanálise ela tem uma vertente para atendimento só para adultos, crianças podem fazer, ou a partir de que idade? Como que isso funciona? Criança, adolescente. Precisa ter um primeiro letramento ou apenas no diálogo já a possibilidade da a criança ser atendida na psicanálise? Eu tenho uma especialização toda voltada para criança. Mas essa minha especialização, eu só atendo adulto. Tá. Por que eu fiz essa especialização para atender criança? Sim. Estudei a parte da infância para atender o adulto nessa parte da infância. Perfeito. Para entender como que funciona todo o mecanismo dessa infância e trabalhar esse adulto. Até porque existe, né? Nós sabemos da parte biológica, a idade da criança ainda tem muito a ser formado, né? Dentro de todo esse sistema neurológico e até na idade adulta, seja lá por volta dos 30 anos, né? Isso. Onde a gente tem todo o sistema completo. Então a gente tem que entender de que a etapa neurológica de cada idade vai ter uma necessidade. Então a abordagem, muito provavelmente, da psicanálise para uma criança é de um jeito, para o jovem de outro e para o adulto de outra. Cada um vai ter uma abordagem. Cada um tem uma abordagem, porque assim, na infância é muito trabalhado com desenhos. Certo. Né? Com lúdico mesmo. Com lúdico, com desenhos, com arquétipos de
vai trabalhar ali com casinhas, bonecas, Jogos. jogos. A psicanálise voltada para a infância, ela é voltada para isso. E para o adolescente também. É a parte toda voltada da arte, da música. Entra no universo dele mesmo. Agora, Né? por exemplo, se você puder nos trazer esse tipo de olhar. Quando eu procuro a psicanálise, quando é que eu tenho que ter a reflexão? Poxa, tá na hora de eu buscar a psicanálise para minha vida. Qual é esse É momento? assim, tem Freud, Sigmund Freud, ele tem uma frase que é assim: quando você realmente está sentindo aquela dor e aquela dor você não consegue mais viver, tá te atrapalhando ali, aí você procura. Porque assim, geralmente as pessoas, elas só vão ao médico quando elas não fazem prevenção de nada, né? Muito Ela, difícil. elas só vão ao médico quando realmente elas estão muito mal. Então, assim, se fosse tudo com uma prevenção, Sim, tudo seria muito mais saudável. claro. Então, quando as pessoas procuram a psicanálise, é, porque assim, as pessoas sempre falam, psicólogo, psicólogo, Sim. tem. Por quê? E eu faço sempre uma entrevista com a pessoa antes para ver se faz sentido para ela. Então, eu converso primeiro com a pessoa, falei, faz sentido o método da psicanálise para você? Aí a pessoa vai falar, faz sentido. Sim. Então, aí nós vamos dar início. Então, eu sempre falo assim, para chegar nessas questões, como é que é? Eu uso muito lúdica, né? Quer dizer, você pega um prato de sopa bem quente, colocar a colher lá no meio, colocar na boca, lógico que vai queimar. Então, o processo de terapia, análise, nós vamos pelas bordas, para quando chegar na sua questão, você já está com equilíbrio emocional, para dar um suporte. E o ressignificar, né? A palavra ressignificar, que tantas pessoas ouvem. O que é esse ressignificar? Dar um novo olhar, um novo sentido para isso tudo que eu estou sentindo. Então, você está com aquela dor, que aconteceu coisa que você fala, eu não quero nem lembrar, isso é do passado, passei por um trauma horrível. Então, é assim, nós vamos trabalhando, ressignificando, desse novo olhar, novo sentido. Quando realmente você estiver pronto e você poder falar daquela situação, sem sentir mais nada. Aí é o momento. Sem você sentir dor, você consegue falar sobre aquilo. Você fala, nossa, agora eu tenho até vontade de, sobre aquele assunto, ajudar mais pessoas, Sim. né? Esclarecer melhor sobre aquilo. E aí você ressignificou. E, por exemplo, vamos dizer, nos tempos atuais, a gente tem a tal da sociedade da informação, tempos de tela, tudo é tela do celular, tela da TV, do notebook, do computador. Então a gente vive estimulado por telas. Nós adultos, de alguma maneira, somos da geração que não tinha essas telas, mas os nossos jovens, crianças, hoje já nascem quase com a tela na mão. O quanto isso a psicanálise tem esse olhar para não apenas, vamos dizer, criar que aquilo é ruim, né, que a tela é ruim, mas o quanto a exposição demasiada, ou de repente o que a psicanálise aborda para que essa abordagem seja saudável, principalmente para as novas gerações? Eles realmente têm um crivo da razão. Se realmente aquilo faz sentido para a sua vida e se realmente é verdadeiro. Sim. Né? Porque quantas pessoas elas falam sem ter um mínimo de noção do que elas estão falando, sem estudo baseado. Hoje tem muita fake news, então realmente, se for baseado em fatos reais. Sim. Tudo tem que ter o crivo da razão de olhar para fatos reais. Tudo que... fulano está falando ali naquela... a vida, né? Mostrando a vida. Então, assim, ali é só uma parte. Então, as pessoas, elas buscam muitas fugas de querer que a vida dela seja igual a fulano. Mas ninguém sabe se aquela vida é tão verdadeira, se é uma fantasiosa. Então, olhar para a sua vida e realmente falar o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu sinto, porque a psicanálise, ela trabalha muito voltada para o que você sente. E o que você sente é real, é verdadeiro. E dentro desse, o que você sente, que é real e verdadeiro, você conseguiria nominar para a gente quais são esses, vou chamar talvez males do mundo, que as pessoas estão passando e que a psicanálise pode ajudar? Por exemplo, em que momento que a pessoa, se a gente puder nominar, olha, isso que você está sentindo tem esse nome, né? Então, de assim, que forma que ela pode, então, nominado isso, ela pode buscar a ajuda da psicanálise? O que acontece? A gente pergunta assim,
quem é você? E a pessoa ela não sabe quem é ela. Né? Responde o nome, Ela, responde a profissão. isso, mas ela não sabe quem é ela na essência. Se ela não sabe quem é ela na essência, quem dirá o que ela sente, né? Sim. Então, assim, eu não sei o que eu sinto. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sinto medo. Mas medo é muito abrangente. É a mesma coisa. Eu sinto falar tristeza. Isso, porque assim, que nem a mesma coisa falar assim, depressão. Isso. Mas a grande depressão, às vezes ela é só uma tristeza. Perfeito. E a gente usa muito, assim, é como se fosse, a gente usa essa palavra limítrofe, né? Que Isso. é uma régua, a gente mede. Então, quanto vai de 1 a 8, ou de 1 a 10, quanto que está a sua tristeza? Para a gente medir, porque isso não é uma depressão, é só uma tristeza. Sim. E, então, tudo que é olhado, e o Paulo trouxe, né? Nomear o que sente. Porque quando você entende o que você está sentindo e você falar, isso aqui é uma tristeza. Ai, tô com um aperto aqui no peito, isso é uma angústia. Sim. Então, mas como que eu tiro essa angústia aqui de dentro? Falando. E a terapia da psicanálise, ela é escutativa. Então, através da fala, você vai se curar. Mas é só isso. Porque... E você acha que é pouco, porque quando você realmente entrar nas suas questões mesmo, que faz você sentir essa angústia que você não lembra, você vai entender que não é só isso. Tinha muito mais coisas lá atrás e que você, ao longo da sua vida toda, você não quis olhar. E essa fuga, vamos dizer, que não quis olhar, ela vai se manifestar no momento presente. E ela se manifesta em síndrome do pânico, em depressão, e deixa a pessoa privada de crenças, né? Medos constantes. Então, ela vai para lugares onde que ela... É como se ela se autoflagelasse, né? Então, ela fica se autoflagelando. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Isso é pecado. Isso é isso. Então, assim, ela sempre se autoflagela para sair daquela situação do que é. A psicanálise é muito voltada para o desejo, né? O desejo ele é muito forte. Sim. Então, quanto mais você vai em busca do seu desejo, você é um ser realizado. Quanto mais você for realizado, você é um ser saudável. Então, olha quantos ganhos para quem está nos acompanhando, a psicanálise pode te ajudar. E isso é importante porque, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo os nossos desafios, os desafios com quem a gente partilha a vida, sejam cônjuges, filhos, pais. E o Paulo falou uma coisa bem assim, né, do cônjuge, né? Um alerta. Ninguém muda ninguém. Ninguém tem o poder de mudar outra pessoa. Mas sim, você tem o poder de você se transformar. Você se transformando, tudo ao seu redor se transforma. É quase aquele método que alguns usam, eu vou salvar o outro. Não entra nessa de salvar o outro. Não existe, né? Porque que nem, eu quero ajudar tanto, né? Um marido que bebe, eu quero ajudar tanto o filho que... Sim. Você pode orientar, mas eu não tenho o poder de transformar outra pessoa. Mas você tem o poder, sabe do quê? De transformar você, si próprio. Com certeza. Angélica, deixa já pra gente quais são os seus contatos para que as pessoas possam te procurar. O meu telefone é o 011 99480 6212. Repete pra gente, 11 99480 6212. E nas redes sociais, como é que te encontra? Angélica, a psicanalista. Angélica, a psicanalista. Então já anota aí em todas as redes sociais. E você me comentou também nos bastidores que vai ter um encontro em agosto, é isso? Um encontro falando sobre... Nós vamos fazer uma imersão sobre relacionamento. Então, quem tiver interessado, porque relacionamento, ele é um todo, né? E nessa imersão, mais ou menos quanto tempo? O que as pessoas vão praticar ali? Nós vamos estar ali umas 3 horas de imersão. Bacana. E nós vamos até essa criança interior sua. Que bacana, que Trabalhar bacana. lá na causa mesmo. Para que a pessoa possa primeiro compreender, o que está sentindo. O que está sentindo, e compreendendo o que está sentindo dentro desse estado de consciência, aí sim ela vai ao encontro desse desejo, né? Exatamente. Dessa potência de vida. Dessa liberdade, né, de ser. Dessa liberdade de ser, que isso é o mais importante. Exatamente. Angélica, se você pudesse deixar para a gente assim, uma dica, uma mensagem para a nossa audiência, assim, ou uma prática, ou algo que ela possa rapidamente
te fazer para depois, claro, com aí os seus contatos, buscar a sua ajuda. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, uma dica para a pessoa. Eu sempre falo, se permita ser feliz. Se permita ser feliz. Né? Saborear a vida com leveza. Que é um pouco daquilo que a gente encontra, né? Seja feliz apenas hoje. Apenas Exatamente. hoje. Mas a pessoa ela tem que se permitir, né? Porque se permita. Ser feliz. Mas primeiro ela tem que se permitir. Entender que ela também tem este valor. Exatamente. E esta possibilidade e esta permissão. Que bacana. Veja quantos tesouros, quantas informações a gente aprendeu hoje aqui com a Angélica, psicanalista, consteladora. Então já anota o telefone, redes sociais dela, que depois estarão aqui na descrição, para que você possa também encontrá-la e marcar a consulta com ela. E aproveitando, 2 recadinhos, né? Primeiro, eu quero aqui agradecer a todo mundo que esteve na minha palestra lá na 21ª Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba. Foi maravilhoso reencontrar pessoas queridas, né? Fazer novos amigos de jornada. Então já agradecer e também convidar você para o meu curso de tarô completo agora no mês de junho, final de junho. Então já entre em contato comigo, 11 99302 0468. O curso será online e ao vivo, então você pode participar da turma e depois acessar as aulas e continuar aí esse caminho da jornada simbólica do tarô, que é um oráculo poderoso, que trabalha também com seus arquétipos, e aí você vai poder também tirar para você, tirar para pessoas queridas. Então, venha para esse curso. Angélica, além da questão da psicanálise, para todo essa potência que você partilhou com a gente hoje aqui, a técnica em si, ela pode transformar a vida numa única vez? Ou às vezes a pessoa precisa ir ao mundo real e voltar para a psicanálise também? De alguma maneira, ela não vai uma única vez lá para a psicanálise, ela vai e por vezes até volta em alguns momentos, correto? Porque assim, é um processo, ela pode... Porque as pessoas perguntam, quanto tempo, né, quantas sessões? Né? Não é bem assim, é o tempo que a pessoa sentir que ela consegue, daquilo que ela foi buscar, ela já ressignificou tudo. Então, tem pessoas que ficam 3 meses, 4, 5, 1 ano, então depende muito, não dá para definir uma única... Né, uma única... fala, porque cada indivíduo, eu sempre falo, cada indivíduo, ele é único e especial, né? Porque cada um sente de uma maneira diferente. E essa ferramenta, ou essa abordagem da psicanálise, ela se torna tão poderosa, e por isso que eu trouxe a Angélica aqui para partilhar isso com vocês, pelos resultados que ela alcança. Pelo alcance, seja para você, para o seu filho, filha, marido, pessoa com quem você está partilhando a vida. Então entre em contato com a Angélica para que você possa perceber o quanto a psicanálise nessa abordagem, né, da fala e da escutativa, para que ela possa te ajudar a compreender melhor esses anseios, esses medos ou questões que estão tirando, te privando essa potência ou esse desejo que ela colocou aqui para a gente. E Angélica, até para a gente compreender nesses últimos minutinhos. A psicanálise em si, hoje, você continua estudando, você continua se atualizando, ou seja, a abordagem que a pessoa vai ter é a mais atual. Ela não é, ela é um estudo contínuo. É um estudo contínuo do ser humano. É um estudo contínuo, porque assim, a gente está sempre se atualizando. E o estudo, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem conhecimento. E com mais conhecimento, ele nos liberta. Com certeza. Então, mais uma vez, Angélica, gratidão pela sua presença, né, por tantos saberes que ela nos trouxe nessa manhã de quinta-feira. E mais uma vez agradecer você que esteve comigo aqui toda quinta-feira, 6 da manhã, e depois pega o link aqui do vídeo e partilha para todo mundo. Agradecer a todo mundo que também já acompanhou aqui o nosso programa. Um beijo no seu coração e até mais.